Boa noite, aguardar o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, meus queridos. Deixa eu aumentar o volume, deixa eu colocar o tema. Enquanto vocês estão entrando, eu tô colocando o tema para fixar. Aí vocês me avisem se deu certo. Deu certo, consegui fixar. Não fixou? Aqui apareceu para mim que fixou. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que já vai aparecer para vocês que fixou, que aqui para mim tá como fixado. Amor próprio, autoestima e crenças limitantes. Bem-vindos a mais uma live, a terceira live da nossa jornada de 5 lives para falarmos sobre amor próprio, autoestima e crenças limitantes. Vou aguentar mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Peço desculpas pelos meus 3 minutos de atraso. Para vocês que estão no fuso de Brasília, aí agora é 7h20. Para mim aqui é 6h20. Então eu parei de atender 6 horas e fui me ajeitar para poder entrar aqui na live. Então desculpem o atraso. Vou esperar vocês entrarem, já vou desativar os comentários para que a gente possa iniciar mais uma live sobre amor próprio, autoestima e crenças limitantes. Eu estava pensando hoje à tarde sobre o nosso tema, enquanto eu fui recolhendo algumas perguntas que vocês me fizeram. E pensando já, né, obviamente, conforme a gente vai pegando as perguntas, a gente já vê as respostas. Sabia que ia vir perguntas sobre o meu consultório. Sim, estou no meu consultório. Não estou atendendo presencial, somente online. E por isso que eu voltei para o consultório. Porque a privacidade para os pacientes e para mim no consultório muda muito. Então não tem ninguém, estou sozinha, continuo atendendo somente online. Inclusive quem é presencial somente online, tá bom? Então fiquem tranquilos, não me cuidando. Estou sim somente no presencial. Somente no online, perdão. Então, eu pensando aqui sobre as questões do que eu iria responder, né? O que cada pergunta que eu estava recolhendo, eu deveria ter colocado. A jornada é da autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade que traz pra gente o amor próprio, que traz pra gente a autoestima, que traz pra gente a flexibilidade das nossas crenças limitantes. E a autorresponsabilidade é algo que a gente vem falando demais. Hoje eu fiz atendimento da 1 às 6 da tarde e não tem um paciente, não tem uma mudança, não tem algo de alguma transformação, de algum problema que a gente não consiga colocar a autorresponsabilidade como foco, como prioridade, como primordial no nosso tratamento, no nosso processo, seja lá o que for. Seja quem vem em busca de ajuda para sair de uma depressão, de uma crise de ansiedade, ou seja, para superar algum término de relacionamento. E eu acho que é muito presente, né? Tô desde segunda-feira aqui falando com vocês e cada vez mais nessas respostas, nessas perguntas que vocês me dão, eu vejo como a autorresponsabilidade está presente. Então, para você continuar aqui comigo, tente entender e colocar na sua cabeça. Se você quer mudanças, seja ela ou elas, né, quais forem, você precisa se autorresponsabilizar.
Ah, Nili, mas como que eu vou me responsabilizar sendo que é o outro que me machuca? Aí eu te pergunto, por que é que você aceita? Por que é que você está ali? Por que é que você fica no meio do caminho para ele passar por cima ou para ela passar por cima? Para ele passar com um trator por cima? Por que você fica ali? Então, é essa autorresponsabilidade, são essas escolhas, são essas decisões que eu falo para vocês, tá bom? Vou desativar o comentário e vou começar sobre a nossa live dessa tríade tão importante. Desativar os comentários, pronto. Eu tô evoluindo pra caramba nessa questão da live, né? Porque antes eu não sabia nem fixar um comentário. Agora, depois eu não sabia desativar os comentários. Mas agora tudo tá dando certo, graças a Deus. Então, essa tríade é autoestima. Vamos começar pelo amor próprio. Amor próprio, autoestima e crença limitante. É uma tríade muito importante que a gente necessita da nossa autorresponsabilidade para que a gente possa mudar tudo isso, para que a gente possa transformar. Começando pelas crenças limitantes, o que são as crenças limitantes? As crenças limitantes, já como o nome diz, elas nos limitam. E da onde elas vêm? Elas vêm daquele fruto da nossa história. Lembra que eu sempre falo? Somos frutos da nossa história. Eu sou fruto da minha história, você é fruto da sua história e tudo que nós vivemos respinga hoje de alguma forma. E respinga também nessas crenças limitantes. Conforme a gente vai vivendo as coisas boas e as coisas ruins, a gente vai rotulando o mundo, a gente vai criando um conceito do mundo e das pessoas, dos relacionamentos, das situações, e a gente vai criando também uma autorrotulação, um autoconceito. Então eu vou já determinando o que eu sou, o que eu posso, o que eu não deveria, o que eu não consigo. Diante do quê? Diante de coisas que são faladas para nós, diante de coisas que nós vimos, né, que nós enxergamos, que nós crescemos visualizando. Por exemplo, a crença de que mulher tem que ser traída assim no relacionamento, que todo homem tem que trair, que é assim, que todos os relacionamentos vão ser assim e a mulher tem que aceitar. Por exemplo, a crença que a mulher não pode trabalhar fora de casa, ou a crença que você tem que viver na sua zona de conforto, que você não pode ganhar mais do que determinado valor, que aquilo ali não é para você. Então, essas crenças, essas regras, essas ditas verdades únicas, vamos falar assim, porque para nós, as nossas crenças, os nossos pensamentos são verdades únicas. Porque tudo que nós vivemos o tempo todo, desde lá atrás, quando aquela crença foi começado a ser imposta, né, em mim, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos e vimos confirma essa crença. Nossa, Nili, mas então é verdade. Será que é verdade? Ou será que essas crenças, elas fazem com que a gente haja com uma autossabotagem? Que a gente se autossabote? E quando a gente se autossabota, a gente confirma a crença, porque vai acontecer como aquela verdade única. Eu me limito, eu me saboto, eu me limito aqui e aqui sempre vai confirmar a minha crença. Eu não consigo sozinho, ou se, por exemplo, eu não assisti uma live da Nili falando sobre isso, eu não consigo entender que se eu me permitir abrir um pouquinho mais os pensamentos, os meus comportamentos, as minhas escolhas, as minhas metas e os meus objetivos, talvez eu consiga entender que existe algo além daquela crença limitante, que existe vida, conquistas, além daquela crença limitante, perdão. Por isso que muitas vezes, por muito tempo, nós ficamos ou nós vimos alguém muito ancorado, alguém que não sai do lugar, alguém que a gente pensa assim, caraca, mas por que fulano não vai pra frente? Ou caraca, fulano já está ali, por que ele não vai além, não faz tal coisa, não aproveita onde ele está e absorve outras coisas, cresce, desenvolve, investe ou sai daquele relacionamento, sei lá.
Porque cada crença, cada pessoa tem as suas crenças. E essas crenças, como diz o nome, elas são extremamente limitantes. Elas nos deixam naquilo que eu falei ontem, na gaiola. Os nossos pensamentos, eles não conseguem ultrapassar a grade dessa gaiola, que é a crença limitante. Claro que aqui com vocês eu sempre falo de uma forma muito leiga, eu sempre falo de uma forma um pouco mais fácil, com palavras, com conceitos, mas na teoria, às vezes, aqui no consultório, é muito difícil a gente diluir essa crença, a gente desfazer essa crença. Por quê? Algumas pessoas, elas vão vir de uma cultura, de uma criação, que aquela crença foi extremamente enraizada. Aquela crença é extremamente enraizada, extremamente forte. Então, ela vive uma crença que os pais também vivem, que para os pais também é muito enraizada e que na família aquela crença domina. Então, acaba que dificulta muito a pessoa conseguir entender, conseguir aceitar, se permitir para ver além daquela crença. Para pôr, eu sempre falo para vocês, para pôr a cara para bater, né? Pôr a cara para bater, para saber que existe além. Você consegue ver além daquela crença. No momento, essas crenças é como se fosse uma parede muito grande de concreto e a gente não consegue enxergar nada depois dela. Então a gente limita todos os nossos pensamentos, objetivos, decisões, escolhas diante daquilo. É o máximo que eu posso conseguir, porque é o máximo que eu estou vendo. Embora eu tenha vontade, embora eu tenha desejos, embora eu tenha sonhos, embora eu queria mais, né? Esse mais é onde vem as nossas crenças limitantes, é onde elas nos seguram, onde elas nos abraçam. E as crenças limitantes, obviamente, elas estão extremamente ligadas ao amor próprio, ligada à autoestima, ligada ao tipo de relacionamento que eu aceito, o tipo de atitudes que eu deixo as pessoas fazerem ou terem ligadas a mim, o tipo de migalhas que eu aceito, porque eu não posso ter a mais. Não existe relacionamento que tem mais do que esse tipo do que ele me dá, do que essas migalhas. A minha mãe viveu a vida inteira, ou o meu pai viveu a vida inteira aceitando migalhas da minha mãe. Eu sempre vi o meu pai ou minha mãe de cabeça baixa sendo passivo naquele relacionamento, cheio de traições, cheio de agressividade. Então, isso tudo vai gerando crenças. Crenças que ninguém pode ser amado, que o amor não existe, que não existe relacionamentos diferentes daquele que eu vivi, e que os meus pais tiveram o tempo todo. Então, é por isso que eu falo que tudo que nós vivemos lá atrás respinga hoje de uma forma. Tudo que nós vivemos faz com que nós criamos crenças limitantes. Eu recolhi algumas perguntas que vocês me fizeram. Muitas delas, obviamente, estão envolvendo relacionamentos, término de relacionamento, o porquê que a gente tem essas crenças, como que a gente deixa de ter essas crenças, tá bom? Então, lembrando que tudo que eu falo para vocês, vocês precisam absorver da forma como a rotina de vocês, como a vida de vocês pode absorver. Não existe uma regra, não existe uma receita, não é tudo que eu digo aqui que vai caber na sua vida, não é tudo que eu falo que coube na vida de alguém ou na minha que vai caber na sua. Então é muito importante nós sabermos absorver tudo isso, todas as dicas, ensinamentos, teorias, exemplos, da forma como cabe para você, como cabe para mim, como cabe para nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar se comparando. O máximo que a gente pode é se autocomparar, é saber, ver, verificar, entender, refletir da nossa evolução, de quem eu era semana passada, de quem eu sou hoje, do que eu pensava antes dessa live, o que eu vou estar pensando no final dessa live, ou seja lá o que for. A autocomparação é muito bem-vinda, sempre. Agora, nos compararmos com a vizinha, com a colega, com a amiga, com a irmã,
com o professor, com a pessoa que eu sigo no Instagram, é uma sabotagem muito grande. Porque cada vida é de uma forma, cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, pensa e age de uma forma, reage e se reergue de uma forma. Cada pessoa tem um recurso diferente para que ele possa se levantar. Mas uma coisa muito importante que todos nós devemos ter, seja para nossa autoestima, seja para nossa crença limitante, nossas crenças, ou seja para o nosso amor próprio, é nos ter. É saber que se eu cair, se eu baquear, se eu me frustrar, se eu me decepcionar, eu vou me ter para me levantar. Eu não dependo de ninguém para me tirar dali. Porque a gente pode fortalecer amor próprio, autoestima, ok? E pode tentar diluir ou ir além das nossas crenças limitantes, que nós não estaremos blindados, que nós vamos estar, quem aceita viver, quem aceita se investir no sentido de se permitir, de se desafiar, está pondo a cara a tapa. Então, essa pessoa que vive, ela está sujeita a errar, se frustrar, se decepcionar e errar de novo e cair, ficar triste. E o importante, o objetivo da gente não é se blindar a isso tudo, porque não existe essa forma de nos blindarmos, mas é sabermos que se eu escolher e der errado, eu me tenho para me reerguer e para recomeçar. Então, essa é a importância do amor próprio, essa é a importância da nossa autoestima estar ok, essa é a importância do nosso autoconhecimento, da gente desenvolver cada vez mais o autoconhecimento para que a gente tenha amor próprio ok, autoestima ok e eu consiga cada vez mais me prevenir de escolhas negativas, de decisões que não são boas para mim, de permissões que não valem a pena na minha vida. Porque muitas vezes eu só permito alguém não bacana ficar ali porque eu não me tenho. Se eu me tiver por inteiro, embora eu queira um relacionamento, embora eu queira casar e ter filhos, mas se eu não me tiver por inteiro, eu vou aceitar migalhas o tempo todo. Eu vou aceitar qualquer coisa o tempo todo. Se eu não tiver o meu amor próprio positivo, fortalecido, eu vou ficar muito vulnerável. Onde me deixam, eu fico. O que fazem, eu aceito. O que escolhem por mim, eu aceito também. Esses dias falando com uma paciente e ela tinha um relacionamento abusivo bem forte, assim, por anos. E ela falou que quando ela conseguiu se livrar desse relacionamento abusivo, o que aconteceu? Ela foi sair com as amigas. Ela falou assim, Anília, eu abri o cardápio, eu não sabia o que eu gostava de comer e o que eu gostava de beber. Porque toda vez que ela saía, quem decidia o que eles iam comer, aonde eles iam comer e beber, era o parceiro dela. Então, a gente nota muito esse não me ter, não saber de mim, zero autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando a gente vai desvendando ele, desenvolvendo, a gente vai conseguindo facilitar todo o resto da nossa caminhada. Seja cultivar o amor próprio, seja cultivar a autoestima, seja entender e querer passar por cima das nossas crenças limitantes também, tá bom? Então, fica essa dica para vocês. Vamos iniciar do início, da onde a gente tem que começar, que é a autorresponsabilidade de ser responsável, obviamente, pela minha vida, por onde eu quero chegar, pelas escolhas que eu faço, pelas decisões que eu tomo. Então, se você que tem esse relacionamento que você quer sair, seja ele abusivo ou não, mas você quer sair porque você não está satisfeito. Seja você que não está num trabalho bacana, não está satisfeito com sua profissão, tem sonhos e metas bem diferentes, se sinta autorresponsável pela sua mudança. Se você tem comportamentos, pensamentos que não são positivos, que te sabotam, que te deixam ancorados em algo que você não quer ficar, não quer estar, não quer fazer, ou gostaria que fosse diferente, também se sinta responsável para mudar. Se você está num lance que não é romance, que não é nada, e que essa pessoa sempre se machuca, essa pessoa fica nesse vai e volta quando ela quer, quando ela acha que é conveniente para ela,
se sinta também responsável, autorresponsável para mudar tudo isso, para sair disso aí, para não ficar ali no meio do caminho, para ser atropelado por esse caminhão que tira o seu amor próprio, que baixa a sua autoestima e que cada vez mais você se sente inferior e incapaz de ser amada, que ninguém nunca vai te querer porque você não merece, porque você não é tanto quanto fulana, ou tanto quanto a atual do seu ex, ou tanto quanto qualquer pessoa que você fique se comparando, tá bom? Então, eu anotei, como sempre, algumas perguntas e a gente vai conversar sobre elas agora, tá? E não se preocupem que vocês vão assistir Marília Mendonça. Eu coloquei esse horário exatamente para acabar na hora que ela começar, ok? Quem sou eu? Falei ontem pra vocês, que eu até achei que era ontem, né? Quem sou eu para ficar competindo com a Marília Mendonça? Como parar com as neuroses que ele vai arranjar outra pessoa ou que eu não sou suficiente? Primeiro de tudo, acho que a gente tem que separar duas coisas aí. Essas neuroses nesse relacionamento que ela tá, seja casamento, namoro, essas neuroses são realmente neuroses. Meu relacionamento está ok, ele está ok, ele não fica agindo, tendo comportamentos que me deixam com ciúmes, que eu sinto insegura, que eu fico incomodada, e eu fico criando, eu fico me sabotando, eu fico sabotando o meu relacionamento, eu fico deixando o meu relacionamento cada vez mais pesado por causa disso, por causa das minhas neuroses, ou ele realmente age com comportamentos que não são agradáveis, comportamentos que não são bacanas, comportamentos que não são bem-vindos para o que você acha que é um relacionamento, para o seu valor e princípios, para os seus princípios de um relacionamento. Então a gente tem que separar. Se realmente ele age ou ela age com esse tipo de comportamento que você acaba não ficando feliz, não se sentindo segura, se sentindo extremamente insegura, acho que precisa ter um diálogo antes de qualquer coisa, um diálogo e falar, olha, sabe aquele comportamento de que quando eu chego você trava o seu celular? Me deixa insegura, me demonstra, me parece, eu sinto que existe algo ali que você tem que esconder, que você talvez fale com alguém que você não possa mostrar pra mim. Não que eu queira a sua senha, não que eu queira verificar, investigar o seu relacionamento o tempo todo. Até porque eu, Anile, não acho que isso deva acontecer nos relacionamentos. Cada um com a sua privacidade. Porém, a gente precisa cuidar com os nossos, com os comportamentos, obviamente, né? Então, falar, olha, não tá legal, você pode agir diferente, você pode ser um pouco mais transparente, tentar não fazer com que eu sinta isso, porque talvez sejam só coisas aqui dentro de mim, né, que uma insegurança, algo que eu já passei, mas tente mudar. Agora, se não existe nada que essa pessoa faça que te deixe insegura, e sim aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos automáticos de que você vai ser traído o tempo todo, de que você olha no espelho, você põe uma roupa, você não se sente nunca suficiente para ele ou suficiente para ela, eu penso que com certeza existe ou existiu algum momento em que a sua autoestima foi ficando para trás, em que seu amor próprio foi ficando para trás, em que o seu autoconhecimento foi ficando para trás. Porque quando a gente tem um autoconhecimento bacana dos nossos limites, das nossas habilidades, das nossas coisas positivas, a gente entende que a gente se tem e que a gente não necessita ficar se comparando com o outro. A gente entende também nesses momentos, nos relacionamentos, que eu tenho um tipo de habilidade, eu gosto de trabalhar com pessoas e eu tenho habilidade para trabalhar com pessoas, mas provavelmente a minha vizinha pode ser que ela tenha habilidades para trabalhar com números e não com pessoas, e que assim são todas as pessoas. Cada um tem uma habilidade, um tipo de habilidade, cada um tem um tipo de inteligência, não é à toa que existem vários nomes que a teoria dá para vários tipos dessas inteligências e também para as nossas habilidades. Então, conforme eu for tendo autoconhecimento,
autocompaixão, autorrespeito por mim, eu vou entendendo que eu sou singular, que eu sou único, diante do quê? Diante das minhas, ou mesmo que eu tenha minhas fraquezas, minhas limitações, porque eu também tenho as minhas habilidades. E eu sei que quem passar na minha frente, que quem eu assistir fazendo uma live, ou fazendo um show, ou desfilando, ou trabalhando na loja do shopping, ou seja lá onde for, essa pessoa, ela também tem as habilidades dela e também tem as fraquezas, tem os medos, tem os anseios, tem os traumas que ela passou. Então, quando a gente fica com essas neuroses, que elas realmente são criadas da nossa cabeça, que a gente fica ali o tempo todo criando coisa, fantasiando, achando que ele tá traindo, achando que ele tá isso ou que ela tá aquilo, pense em você. Seja você responsável por isso. Poxa, aonde eu me perdi? O que é que tá faltando em mim que eu preciso ficar com essas neuroses, que eu preciso ficar o tempo todo, que eu fico o tempo todo com medo dele me trair e que eu não sou suficiente? Você se perdeu de si. Você esqueceu de si ao se comparar com essas pessoas, com a ex lá de trás, né? Ou com a pessoa que trabalha junto, ou com a sua vizinha da porta da frente do seu apartamento, ou a sua amiga, ou seja lá quem for. Então a gente, às vezes, nessa loucura da vida, nessa correria da vida, a gente vai se perdendo, a gente vai se esquecendo, a gente fica se comparando tanto com as pessoas que a gente perde, a gente esquece do que eu gosto mesmo, do que eu quero vestir, quais são os meus princípios e valores, e a gente vai precisar ficar nessa disputa com essas outras pessoas para que eu seja igual. A ex, eu tenho uma insegurança com a ex do meu marido, do meu namorado, e eu sempre fico entrando no Instagram dela, no Facebook dela. Então a gente fica numa disputa muito grande e tudo que a gente vê que aquela pessoa fez ou faz, né, a gente quer pra nós. Porque se ele é ex dela e gostava daquilo, eu tenho que ter isso também. Então a gente fica nessa disputa, nessa comparação. Ou, por exemplo, assim também, da atual do nosso ex. O que ela tem que eu não tinha? O que eu não tenho que ela faz? Ou que ela movimenta? Ou até fisicamente? Então, a gente cai nesse lance de ficar se comparando, de ficar com essas neuroses, de não ficar se sentindo satisfeito, sempre insuficiente. Tudo que acontece de ruim no relacionamento, a culpa é minha. Tudo que acontece de não bacana no relacionamento é porque eu não sei fazer, é por responsabilidade sempre minha. Então, nessas neuroses de que a gente fica, né? Poxa, ele vai arranjar outro o tempo todo. E eu preciso sempre estar acessível, disponível para que eu consiga camuflar um pouquinho esse medo ou esses outros comportamentos que fazem eu sentir isso tudo, não é bacana. Eu acho que está no momento de você se ter em você, te entender, se autoconhecer, conseguir cultivar e fortalecer o seu amor próprio para que você possa também deixar a sua autoestima positiva. E junto disso, a gente consegue também ir visualizando além daquelas crenças limitantes que a gente sempre tem da gente, que a nossa vida impôs pra gente. E às vezes a gente vai se rotulando, a gente vai fazendo o nosso autoconceito diante disso, e aquilo que eu tava falando no início da live, a gente não consegue olhar, enxergar, pensar além dessa gaiolinha que são as crenças limitantes, tá bom? Olha só o que essa outra seguidora me passou. Não consigo me enxergar no espelho após o término de um namoro de 9 anos. Poxa vida, né? Primeiro que um término não é fácil, ainda mais de um relacionamento de 9 anos. Quando a gente tá num relacionamento, a gente tem uma trilha, no sentido assim, a gente sabe o caminho que a gente tá seguindo. 9 anos ainda, a gente cria metas, a gente cria sonhos, a gente conquista coisas com essa pessoa, seja material ou até mesmo sentimental. A gente tem o envolvimento de toda uma família junto disso.
Então, não é à toa que quando a gente sai, a gente meio que tipo, cara, e agora? Para onde eu vou? Como eu faço? Eu não conheço o mundo fora dali. Então, a gente vai se acostumando com aquilo tudo e é natural, porque é um relacionamento muito prolongado. Foi um relacionamento que durou por muito tempo. 9 anos é bastante. Então, a gente precisa, nesse momento, se reencontrar, se reorganizar, se readaptar. Algumas metas, alguns objetivos, alguns sonhos, algumas trilhas, alguns caminhos, a gente vai precisar realmente anular, porque aquilo fazia parte do meu relacionamento que hoje não existe mais. Então, é por isso que é tão difícil. Às vezes a gente se olha e fala, tá, mas quem eu sou agora sem esse relacionamento? E existe sim, existe, óbvio, possibilidades de você se reencontrar, se reorganizar, se reestruturar. E esse é nosso objetivo. Alguns relacionamentos nos fazem perder a autoestima, nos fazem, a gente se anula para poder agradar o outro e acaba sendo cada vez mais difícil quando eu estou sozinha saber de mim, fazer por mim ou estar em mim. E a gente precisa de novo fortalecer, investir cada vez mais nesse autoconhecimento, nessa desvendar o que eu quero, o que eu gosto, o que é o objetivo de vida para mim, o que é felicidade para mim, aonde eu quero chegar, quem eu sou, para que a gente possa fortalecer, cultivar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso respeito próprio, tá? Só que tudo a gente precisa de bom senso. A gente precisa ter essa autocompaixão pela gente, ter essa, como que eu posso dizer, saber que eu não sou um robô, que eu não sou um computador e que tudo que eu preciso me reestruturar, principalmente sentimental, principalmente interno, eu vou precisar de tempo, eu vou precisar dar tempo ao tempo, eu vou precisar dar passinho por passinho para que eu consiga chegar lá, tá bom? Vocês percebem o quanto que é muito presente a autorresponsabilidade, que a gente não, como que eu posso falar? Que a gente não vai para frente, a gente não consegue as mudanças sem a gente ir lá e puxar a cordinha da autorresponsabilidade. Se a gente deixar as decisões da nossa vida, as escolhas da nossa vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar nas costas de uma outra pessoa, a gente está assinando atestado de frustração, de decepção, de insatisfação e felicidade. Pode ser dolorido, pode ser um obstáculo bem árduo, mas nós precisamos passar por aquilo ali. Nós precisamos passar. Porque se outras pessoas passarem pela gente, nós não vamos conseguir aprender qual é a lição, o que aquele obstáculo, ou o que o sair daquele relacionamento me ensinou, o que sair daquele relacionamento veio a somar para mim, o que eu aprendi, o quanto que eu amadureci. Porque todos os nossos relacionamentos, sejam eles bons ou ruins, eles trazem ensinamentos. Eles dizem coisas sobre a gente, coisas sobre as nossas crenças limitantes, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa história, o quanto que eu estou disponível a estar ali naquele relacionamento, o quanto o outro está disponível, o que eu aceito ou não aceito. Então, todo relacionamento, ele vem dessa forma para somar, para mostrar, para ensinar, tá bom? Para colocar mais coisas na nossa bagagem. A gente nunca vai arranjar ninguém perfeito, porque não existe. Mas a gente pode chegar o máximo possível perto desses valores, princípios, do que eu quero num relacionamento, o que eu quero que a pessoa não faça, mas como eu quero que a pessoa enxergue um relacionamento. Porque não adianta a gente estar com alguém que tem princípios e valores ou o que ele acha certo de ser um relacionamento é totalmente diferente do que eu acho certo, o que é ter um relacionamento, porque a gente sempre vai ficar chocando. A gente sempre vai se sentir insatisfeito, mas ao mesmo tempo a gente vai se obrigar a estar ali. Então,
Poxa vida, vamos tentar desde o início já verificar esses sinais, verificar que tipo de pessoa, qual que é o padrão dessa pessoa que eu tô me relacionando, para que lá na frente eu não me sinta obrigada a estar querendo sair, mas com medo de sair e não encontrar outra pessoa, que é onde a gente vai se anulando e a gente vai criando aquela dependência emocional muito, muito e muito forte, tá bom? Então vamos prestar atenção desde o início, vamos ver os detalhes, vamos nos permitir a ver os detalhes, que muitas vezes a gente tem uma ânsia de ter alguém, de ter um relacionamento, que a gente acaba esquecendo de ver coisas importantes. A gente idealiza, a gente fantasia, a gente esconde o sol com a peneira para poder ter um relacionamento. Só que às vezes, mais pra frente a gente percebe o quanto aquilo nos prejudica, o quanto aquilo faz com que a gente se anula, que a gente fique triste, que a gente se machuque, né? Não adianta, meu povo, a gente cobrir uma parte e descobrir outra parte. Ou vice-versa. A gente precisa que alguém esteja ali de uma forma inteira, da mesma forma que eu esteja disponível para aquela pessoa. Ou senão sempre vai ficar dando um choque. Para esse relacionamento continuar, vai precisar com que alguém se anule, com que alguém fique sufocado, com que alguém fique insatisfeito. E isso não é justo. Isso não é justo com o seu parceiro e muito menos com você. Então, se você está num relacionamento assim, veja o que pode ser feito de mudança ou de mudanças. Veja o que você pode ter de diálogo com essa pessoa para ver se ela também está se sentindo assim e vocês podem ajustar. Porque a gente sabe que a outra pessoa ou nós mesmos, a gente só muda quando nós queremos, quando nós percebemos que isso está nos afetando. Agora, quando eu tô num relacionamento que da forma como eu tô agindo tá cômodo para mim e aquela pessoa tá aceitando, para que é que eu vou mudar? Se você tá o tempo todo disponível, se você não se coloca com assertividade, sempre é passivo, sempre aceita qualquer reação e ação do seu parceiro, da sua parceira, sempre está ali perdoando, sempre deixa ele recomeçar, sempre deixa ele retornar, para que é que ele vai mudar? Para que é que ele vai sair da zona de conforto dele ou dela e mudar, se está conveniente? Então é isso que a gente precisa se espertar, isso que a gente precisa pensar. São os pequenos detalhes que a gente precisa enxergar e não ficar romantizando e não ficar escondendo sol com a peneira, porque nessa ideia de ficar escondendo sol com a peneira só para falar que a gente tem relacionamento ou com medo de encarar um término, a gente se queima. A gente se queima. A gente esconde o sol com a peneira achando que a gente está se protegendo, mas mais dias ou menos dias a gente se pega bem queimado por esse sol. E aí vem as consequências, né, na nossa pele, seja as bolhas, as queimaduras, e a gente precisa sempre estar o quê? Colhendo essas consequências da nossa escolha, sempre nos curando de cada ferida que essa pessoa traz pra gente, de cada humilhação que essa pessoa traz pra gente, de cada agressividade verbal ou física que essa pessoa traz e faz com a gente. Aí aquele morde e assopra. Quando é conveniente, a pessoa faz e está ali de uma forma bacana, mas quando não é, a pessoa agride, a pessoa humilha, a pessoa acaba nos machucando. Então, vamos prestar atenção. O que a gente está permitindo, o que a gente está deixando, ou a escolha que nós estamos fazendo. Será que lá na frente não vai te machucar? Será que lá na frente não vai fazer você ficar cada vez mais fundo nesse buraco? Eu sempre falo para os meus pacientes, por muitas vezes na vida é muito mais válido a gente abrir mão de um prazer imediato para um benefício a longo prazo. Porque às vezes eu ouço muitas vezes eles falando assim, ai, mas é gostoso, mas eu sinto falta, então quando a pessoa procura, eu aceito, eu vou, eu tô disponível. Ok, mas e no outro dia? Que essa pessoa não aparece, que essa pessoa não tá nem aí pra você, que essa pessoa não manda mensagem, você também continua bem? Fortificado, fortalecido, continua feliz, continua com a mesma alegria que você estava no dia anterior?
ou você se frustra, ou você se destrói, você se sente inferior. Esse comportamento faz com que você se sinta cada vez menos com a autoestima levantada, com o amor próprio fortalecido. E você vai cada vez mais aceitando essas migalhas, porque obviamente, quando você aceita essa pessoa voltar, essa pessoa te procurar, você está ali disponível, você vai achando, você vai tendo a crença que a única coisa que você pode ter, a única coisa que você é capaz de ter, a única coisa que você tem valor para ter são migalhas. E aí você vai se sabotando cada vez mais, e aí você vai cada vez mais tendo relacionamentos não bacanas, tá bom? Então vamos cuidar disso tudo, vamos cuidar onde a gente está colocando o nosso pé, ou aliás, aonde a gente está dando aquele mergulho profundo, se não é uma piscininha infantil. Mergulhos profundos a gente dá em mares, a gente dá em oceanos, que a gente sabe que a gente não vai dar de cara com o azulejo, que a gente não vai dar de cara com o concreto da piscina lá embaixo. A gente vai colocando o dedinho do pé e vendo se aquilo ali realmente é forte o suficiente, se aquilo ali realmente é fundo o suficiente para que eu possa me doar por inteiro, para que eu possa me doar de uma forma que eu não vou me machucar, para eu saber que aquela pessoa está também tão disponível quanto eu, se a disponibilidade afetiva que a gente chama é tão grande quanto a minha, é equilibrada com a minha. A gente precisa desse equilíbrio, tá bom? Eu vou partir para a última pergunta, porque eu combinei com o pessoal que às 8 horas, às 19h, eu ia encerrar, para que todos, quem queira, não perdesse aqui, e também tem essa questão das lives de música que a gente está tendo, tá bom? As outras perguntas que eu acabei selecionando, meio que eu fui respondendo porque o assunto foi ampliando, tá bom? Então, como deixar de ter crenças negativas e como identificá-las? Era onde eu queria encerrar. A gente consegue deixar de ter quando a gente se permite ampliar a nossa visão, quando a gente se permite estar em nós, se conectar com a gente, curar as nossas feridas ou saber aonde está ou onde estão as minhas feridas, o porquê que elas estão ali. E eu consigo, comigo, com o meu autoconhecimento, com a minha autocompaixão, ir curá-las. E quando eu vou curar, eu percebo que existe mundo, que existe vida, que existe escolhas, além do que aquela crença limitante me obrigou a ter, né? A me limitar. Eu vou vendo que existe vida além, que eu não preciso ficar ali, que eu posso mais, que eu sou capaz de mais, que eu posso querer mais, que eu vou conquistar, que eu tenho capacidade, que eu tenho valor, tenho valor suficiente de ter relacionamentos que não me dão só migalhas, que não me dão só tristezas, que eu choro muito mais do que eu rio, que eu sou o tempo todo traída, que eu sou o tempo todo me colocado como segundo ou terceiro plano. Então é dessa forma, é nos entendendo quais feridas que ficaram sem serem vistas, sem serem curadas, sem serem ali tratadas com carinho por nós, que foi onde a gente foi criando essas crenças, essas regras que nos geraram e nos geram esses pensamentos negativos, tá bom? Então vamos lá ativar a nossa autorresponsabilidade, ativar a responsabilidade da gente ter amor próprio, da gente conquistar o amor próprio, da gente fortalecer a nossa autoestima, da gente se ter cada vez mais em nós, por nós e para nós. Eu preciso de mim, você precisa de você. Sem nós não vamos a lugar nenhum. Nós só achamos que vamos, só parece que vamos, tá bom? Porque a gente fica ancorado, a gente fica limitado sem o nosso autoconhecimento. Quando eu caio, eu não me tenho. Eu preciso de alguém para me levantar dali. E depender de alguém o tempo todo, a dependência emocional, ela nos enfraquece. Ela vai nos tirando cada vez mais da gente, nos distanciando.
a gente vai se anulando, a gente vai perdendo o nosso brilho e a gente acha com toda certeza absoluta que nós não temos brilho. E isso é totalmente diferente. Lembre-se que cada um tem um brilho, que cada um brilha diferente. Somos indivíduos, somos singulares, cada um tem uma habilidade, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um limite ou limites, cada um tem as suas fraquezas. E por isso que a gente não pode ficar se comparando, tá bom? Então, fica aqui o meu beijo pra vocês. Esses 50 minutos de live passa super rápido, antes eu fazia 1 hora, mas estou saindo dos atendimentos e já estou aqui engrenando nas lives, então para mim fica bastante corrido começar às 7 horas para fazer 1 hora, beleza? Mas eu acho bacana, pelo menos esses 45 minutos, esses 50 minutos a gente consegue falar bastante. Amanhã estarei aqui nesse mesmo horário, ok? Para falar com vocês sobre a autocompaixão e a escassez. Sabe aquele negócio que a gente nunca tá satisfeito? A gente faz, ou a gente compra, a gente conquista e nós nunca estamos satisfeitos. Então amanhã falaremos sobre amor próprio, autocompaixão e escassez nessa jornada do amor próprio, ok? Esqueci de ativar os comentários para vocês também me darem tchau. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado de mais uma live, tá bom? De mais essa terceira live dessa jornada nossa de 5 lives, ok? Então, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês. Lembrem-se das suas escolhas, das suas decisões, das suas permissões, que tudo tem uma consequência, tá bom? Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide ou tudo que a gente renuncia tem uma consequência. E viver é isso, ser adulto é isso. Eu falo que quando a gente não quer renunciar a nada, que a gente só quer escolher, ter e não renunciar, a gente fica sobrevivendo, né? Porque a gente fica ali na nossa zona de conforto. Agora, viver é entender que a gente pode errar, que a gente pode se frustrar, que a gente pode se decepcionar e que a gente precisa muitas vezes abrir mão de uma ou de algumas coisas, para que a gente possa caminhar para frente, para que a gente possa evoluir, tá bom? Então, um grande beijo, vão lá assistir a Marília Mendonça, que amanhã estarei aqui, tá? Fui, gente, beijo, tchau!